Segundo ponto que queria abordar. A questão da nacionalização do BPE. Do lado do Governo, assumida como uma medida excepcional e até anómala, isso só pode significar que a instituição chegou a um estado limite e, portanto, é defensável aquilo que o Governo decidiu para a defesa do contribuinte e para a defesa dos depositários. Já não posso dizer o mesmo do lado do Banco de Portugal. Acho que o país tem que discutir a sério o que é que está a falhar nos mecanismos de supervisão e regulação na nossa economia. E digo isto porque entendo que devo ter uma posição clara e de ofensiva em termos políticos em relação a um debate que é ideológico. Há pessoas que defendem uma economia dirigista e uma economia planificada. Estão no seu direito. Eu não conheço nenhum país do mundo onde a economia dirigista e planificada tenha gerado prosperidade. Há outras, é o meu caso, que defendem uma economia de mercado. Mas dentro dos que defendem uma economia de mercado, há os que entendem que o Estado não deve ter qualquer papel e há os que, como eu e o CDS desde sempre, defendem que o Estado deve ter um papel que é o de ser um regulador eficaz e um supervisor eficaz. Sucede. E, portanto, para mim, é absolutamente essencial definir este princípio. Só há economia de mercado socialmente responsável, com uma regulação forte e não uma regulação tímida, com uma supervisão eficaz e não com uma supervisão que sistematicamente se atrasa a detectar os problemas. Sendo assim, eu acho que, assim como digo que a medida do ponto de vista do Governo é explicável e é defensável para defender o contribuinte e para defender o depositário, eu acho que é preciso colocar um problema sério sobre o estado da supervisão em Portugal. Chamo a vossa atenção que a lei define a supervisão do Banco de Portugal sobre o sistema financeiro como uma supervisão prudencial. Prudencial vem de prudência, o que significa que o Banco de Portugal tem que agir em nome da prudência, ou seja, se necessário, preventivamente, e não apenas reagir. Ora, eu não deixarei de dizer hoje, porque acho que é o meu dever, que não me parece que o Banco de Portugal esteja a ser a instituição de supervisão que atua atempadamente sobre os problemas do sistema financeiro. E começam a ser demasiados os casos em que o Banco de Portugal só chega ao problema quando ele já se agravou e muito. Até vou dizer-vos mais nesta matéria. Uma supervisão prudencial não pode ser meramente reativa. Uma supervisão prudencial tem que dar importância aos sinais, aos indícios, às dúvidas, quando elas começam, e não deixá-las arrastar ao longo do tempo. Eu ouvi o Governador do Banco de Portugal dar as suas primeiras explicações, justificando-se. Quero dizer-vos o seguinte: o que me pareceu foi que o Banco de Portugal só atuou a partir do momento em que teve uma administração colaborante na instituição em causa. Ora, não é isso que é a supervisão. Porque esse princípio de que só se atua quando a entidade em causa colabora e não se atua quando não colabora, pode levar ao arrastamento e ao agravamento das situações e chegarmos àquilo a que chegamos hoje. É que, enquanto bombeiro, o Banco de Portugal só chega ao caso quando a casa já ardeu. E isso é que eu acho que o país tem que, a sério, saber escrutinar e discutir. Chamo a vossa atenção
o Dr. Vítor Constâncio recebe o maior salário do regime. Suponho que recebe 17 mil euros por mês para exercer a tempo as suas competências de supervisor. Aconteceu o que aconteceu no Banco Comercial Português. O Banco de Portugal ou não viu, ou não quis ver, ou não soube, ou não quis saber. Agora acontece o que acontece no Banco Português de Negócios. A questão relevante é a partir de que momento é que o Banco de Portugal devia ter agido e a que sinais é que devia ter dado importância. Porque é a competência da supervisão bancária que permite dar confiança aos cidadãos no sistema financeiro. Como sabem, e por isso mesmo chamámos, quero até dizer-vos mais uma coisa. Eu ouvi o Governador do Banco de Portugal dizer, e passo a citar, não há nenhum sistema de supervisão infalível. Fim de citação. O problema, Dr. Vítor Constâncio, é que o Banco de Portugal, enquanto supervisor, se está a tornar demasiado falível. Atua sistematicamente depois das coisas se agravarem. Passam anos em que nada faz. Aconteceu no BCP, parece ter acontecido no BPN. Só chega ao fogo quando a casa já ardeu. Não é para isso que lhe pagam o maior salário do regime. É para ser atuante, é para ser preventivo e é para proteger a estabilidade e a confiança no sistema. E, portanto, gostava de deixar isto nesta matéria e chamar a atenção para que, para a defesa de uma economia de mercado socialmente responsável, as questões da supervisão e da regulação são muitíssimo relevantes. Não acho, e aqui, enfim, volto a dizer o que já há muitos meses venho afirmando. Lamento que o Banco de Portugal não tenha agido a tempo no caso do BCP, lamento o que agora sucedeu com o caso do BPN, lamento que a Autoridade da Concorrência não tenha atuado com coragem no caso da Galp, lamento o que está a passar no mercado de eletricidade, onde não há qualquer livre escolha por parte das empresas nem dos cidadãos, e isto significa um problema muito sério com a regulação e a supervisão do sistema económico português. E quem defende a economia de mercado tem que defender a sério e com convicção que essa regulação seja reforçada. E, portanto, pela nossa parte, esta matéria, obviamente, como sabem, chamámos o Governador do Banco de Portugal, ouviremos as suas explicações, faremos as nossas perguntas, mas acho que há problemas que têm que ser verdadeiramente postos e que há coisas que têm que ser ditas com coragem.